conquistou And na because cruz. he conquered, E porque ele conquistou, now we can do it too. hoje nós podemos também He conquistar. empowered me and you Ele empoderou eu e você to forgive. para perdoar. Yeah? Y'all with me? Vocês me entenderam? You know, after God gave me this word, I was like, Lord, forgive this one, forgive that one, please forgive them. Depois que Deus me Forgive deu me, essa palavra, eu fiquei, Senhor, perdoa aquele, me perdoa, perdoa aquele outro, perdoa esse, Because I don't want to be bound. porque eu não quero estar atado. And Matthew 18:21 through 23, Em Mateus 18, versículo 22 e 23, then Peter said to Jesus, Pedro disse a Jesus, watch this, Lord, how many Veja times isso. should I forgive my brother? "Ó Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? My brother or sister who sins against me? Os meu irmão e minha irmã que pecou contra mim. Should I forgive as many as 7 times? Eu tenho que perdoar 7 vezes?" The Lord said to him, E Jesus disse para ele, Jesus said, Jesus disse, not just 7 times, não somente 7 vezes, but rather as many of 77 times. mas 7 vezes 77 vezes. 77 vezes. So therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. Então o reino de Deus é como... Pode repetir? Yeah, the kingdom of God, O reino de Deus, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. o reino de Deus é como um senhor que quer prestar contas com os seus servos. So what the Bible is saying here is this. O que a Bíblia diz é isso. 77 times means 77 vezes 7 all the significa time you forgive. todas as vezes você perdoa. Every day you forgive. Todos os dias você perdoa. We have to forgive all the time. Nós temos que perdoar o tempo todo. Okay? Now, Agora, unforgiveness falta de perdão, is this. I'm going to explain to you what unforgiveness is. e eu vou explicar para você o que é falta de perdão. It is the state of not being able or willing to forgive. É um estado de não ser capaz de perdoar. It's someone for an offense or transgression. Se alguém por ofensa ou transgressão It characterized by feelings of resentment or caracteriza bitterness pelo sentimento de ressentimento e amargura. and even hatred E até mesmo ódio. and physical well-being. E Physical well-being. fisicamente. Unforgiveness can also damage relationships, yes? E a falta de perdão também pode ser perigoso para os relacionamentos. And create a, Pode machucar os a relacionamentos. barrier between individuals E pode, and God, a barrier pode or a criar wall. uma barreira entre os indivíduos e Deus. Because unforgiveness Porque create a falta de barrier. perdão cria a uma wall. barreira, And that wall, um muro, e it's esse muro, between you and God. e esse muro é entre você e And Deus. when you pray with unforgiveness, Quando você ora com falta de perdão, God doesn't listen you. Deus não ouve você. That's why the barrel. E é por isso que tem aquela barreira. It's like trying to move forward and you always hit the wall. É como você tenta mover e você sempre alcança essa And barreira. what is that wall? E o que é essa barreira? Unforgiveness. Falta de perdão. When I break that wall, Quando eu quebro esse muro, forgiving that person, perdoando aquela pessoa, now I can move forward. então agora eu posso mover adiante. You understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Yes? Sim? So what is the root cause of unforgiveness? Do you know the root cause? E você sabe qual é a raiz que causa a falta de perdão? It's a strong negative emotions like hurt, anger, betrayal. Ok, é uma emoção negativa forte, que é traição, ofensa, Anger, raiva resentment. e ressentimento. So these feelings can Esses become sentimentos overwhelming podem tomar conta de mim and lead to a focus on the perceived injustice. e pode me guiar a focar e perseguir a justiça. And trying to do justice with your hands. E você tenta fazer justiça com as suas próprias mãos. See, because I cannot forgive so and so, Então, porque eu não perdoo fulano e ciclano,
I need to do this. I need to do justice. Então eu preciso fazer justiça. We don't need to do justice Nós não precisamos fazer justiça. because the Lord is our justice. Porque o Senhor é a nossa justiça. Hallelujah. So all we need to do is forgive. O que eu preciso fazer é o quê? Perdoar. You know, I'm not going to be just if I forgive, Eu não vou ser injusto se eu perdoar. and I'm not going to be just if I forgive. E eu não vou ser justo se eu perdoar. I'm just obeying Eu só obedeço the word of God. a palavra de Deus. For me to move forward, Para que eu possa because mover every adiante. time I have unforgiveness, Porque toda vez que eu tenho falta de perdão, I bound, I Eu tied amarro. myself eu me spiritually, amarro espiritualmente. and I tied the other person with me, E eu amarro a outra pessoa comigo. like this. Como dessa forma. And if others E se outros, is with us in this thing, they're all going to be tied e with se us. outros está com a gente nessa situação, But if I todos vão say, estar I atados. don't want to be tied, I don't want Mas to se eu falo, eu não quero estar atado, so I forgive you então eu te perdoo. in Jesus' name. Em nome de So Jesus. that tie Então essa atadura will be untied. é liberada. Now you're free to walk with God. Então você está livre para caminhar com Deus. Much better, right? Muito Oh, yeah. melhor, não é? A much better thing. É uma coisa bem melhor. Yes? Sim? Yeah. Hallelujah. Praise God. Okay. This is the hardest thing in deliverance, though. E Every isso é time you algo- do deliverance, Todas as vezes que nós fazemos it's libertação, always about forgive, é sempre release sobre falta de forgiveness perdão. and Liberar unforgiveness. perdão, Oh, somebody hurt me. ou alguém me feriu. Therefore, Então, por isso, I'm not going to forgive. eu não vou perdoar. So then you have to tell that person, Então, você tem que dizer àquela not pessoa forcing the person, e não forçar a pessoa, because it's a free will. porque é We have a free livre-arbítrio. will to forgive. Você tem um livre-arbítrio de não perdoar. God is not going to force you to forgive. Deus não vai forçar você a perdoar. If I force you to forgive, Se eu forço você a perdoar, nothing will happen. nada vai acontecer. Why? Por quê? Because never came from the bottom of your heart. Porque nunca veio do fundo do seu coração. It's just verbalizing something. Você só está verbalizando algo. We're not here only to verbalize, Nós não estamos aqui só para but verbalizar, also release from the heart. mas também para liberar do nosso coração. Yes? Sim, Hallelujah. I'm just helping us this morning. eu só estou nos ajudando essa manhã. Now, this is good here. When you go to Matthew chapter 18, verse 34, Quando você vai a Mateus capítulo 18, versículo 34, this is what the verse says, isso é o que o versículo diz. that you're going to be handed over to the tormentors. Você vai estar debaixo de um tormento. This is in the parable in Matthew chapter 18, verse 34. E isso é uma parábola em Mateus 18, 34. And the parable, you know what parable is, right? E a parábola, você sabe o que a parábola é, né? It's a story. É uma história. Every time Jesus spoke a parable, Todas as vezes que Jesus falou uma he parábola, was telling us a story. ele estava contando para nós uma história. So then in this chapter 18, Então, nesse capítulo 18, starting in verse 22, começando no versículo 22, all the way to verse 35, até o versículo he 35, tells us a story nos fala de uma história, about the tormentors, falando sobre os tormentos, that they tormentadores, hold us hostage que nos mantém if we aprisionados don't forgive. se nós não perdoarmos. So the tormentors, Então, os tormentadores it's a demonic spiritual thing é espíritos demoníacos that will bound us or have us tight, like I said, que vai nos amarrar and they will torment us e ele vai nos atormentar until até I release forgiveness. eu liberar o perdão. Yeah? Okay. Let's continue. Vamos continuar. Let's read Matthew 18, 34, 35 quickly. Então vamos ler Mateus 18, 34 And 35.
e 35. Watch. And his masters was angry, and this is the story. This is the thing that I was talking about it. Deliver him to the torturers until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do you if each of you from his heart does not forgive his brothers and trespasses. See, from the heart, he said. Sim, do seu coração. Does not forgive his brother his trespasses. Amém. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. The tormentors. E assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Okay, now let's see how this torment us. Então vamos ver como é que nós somos In atormentados. 5 areas will torment us. Em 5 áreas nós somos atormentados. Area number 1, A área número 1, a mental torture. uma tortura mental. Number 2, Número 2, emotional torture. uma tortura emocional. Number 3, Número 3, a relational torture. uma tortura nos nossos relacionamentos. Number 4, Número 4, a physical torture. uma tortura física. Number 5, Número 5, spiritual torture. uma tortura espiritual. Let's talk about it. Então vamos falar sobre cada Let's uma talk delas. about number 1, mental torture. Então vamos falar Yeah? sobre a número 1, que Shall é a we? tortura mental. Now, Satan is allowed to feed our unforgiveness Então o diabo ele está pronto para alimentar a nossa falta de perdão with further thoughts of anger. com pensamentos de raiva. We then become increasingly obsessed E nós nos tornamos obcecados by these thoughts. por esses pensamentos. Upset every time you Obcecado. can't let it go. Então você não tem paz, você pensa naquilo o You tempo go todo. to sleep, you wake up with those Você thoughts in your dorme, mind. você acorda com esses pensamentos na sua mente. So you are being tortured Então você está sendo torturado. because Jesus came to set you free. Porque Jesus veio para te libertar. And John chapter 8, Em João capítulo 8, verse 32 says what? versículo 32 diz o quê? You shall know the truth. Você conhecerás a verdade. Jesus is the truth. Jesus é a verdade. And the word, the truth, E a shall set you palavra what? que é a verdade Deliverance. vai te libertar. So we have freedom. Nós temos liberdade. We should not be mental torture. Você não tem que estar mentalmente torturado. Why? Por quê? The crown of thorns Porque a coroa de espinhos that Jesus wear. que Jesus usou, Every mental disease toda doença mental, he took on the cross ele levou na cruz. when he wore that on Quando his ele head. usou aquela coroa de espinhos. Porque So it's toda not for doença you or me mental- to be carrying the mental torture. Então nós não temos que carregar essa tortura mental. Jesus set me free. Jesus me libertou. What he did on the cross, O que ele fez na cruz, and not only on the cross, não somente na but he cruz, came out of the cross mas ele saiu da cruz and he rose from the dead, e ele ressuscitou dos and now mortos. he sit in you, E agora ele está and you assentado are em sit você. in him, E você está assentado and nele. you became one with him. E você se tornou um com ele. Yes or no? Sim ou não? Yes. Just helping you out. Let's continue. Vamos continuar. Okay. I'm still talking about mental torture, okay? Eu continuo falando sobre a tortura mental. That is where we want them to experience pain because of what they did. É onde nós queremos que eles experimentam dor porque foi o que eles fizeram conosco. Because I want them to experience pain. Porque nós queremos que eles experimentem dor. I am experiencing pain Eu estou experimentando dor mentally mentalmente. because the devil is in my mind. Porque He's o diabo está punching na me. minha mente me torturando. Because God gave me a way out. Porque Deus me deu um caminho. In the kingdom of God works like this. No reino de Deus funciona dessa forma. I forgive. Eu perdoo. That's how it works. É como funciona. I repent. Eu me arrependo. Then he will cleanse me.
Então ele me limpa. So those are things that it works in the kingdom of God. Isso são ferramentas que funcionam no reino de Deus. He gave us that. Ele nos deu isso. And some of us are not using the way properly we should. E alguns de nós não estão usando da forma que é para ser usado. The devil can only hold us hostage if we let him. O diabo só pode nos manter cativos se nós deixamos ele fazer. Why? Por quê? Because he set me free already. Porque ele já me libertou. Is that what the Bible says? Não é isso que a Bíblia diz? He came to give what? Ele veio para dar o quê? An abundance. Vida e An vida em abundância. life. Vida em abundância. Life in abundance. Vida em abundância. It's there. Está lá. Hallelujah. Aleluia. Look at your neighbor and say, I'm free. Olha para o seu irmão e diz: eu estou livre. I am living in abundance. Eu vivo em In the abundância. abundance of God. Na abundância de Deus. Because this is a promise. Porque isso é uma promessa. I'm not quoting something by my own. Eu não estou fazendo algo da minha própria vontade. I am quoting the Bible. Eu estou de acordo com a Bíblia. If here we all Christians, right? Todos nós somos cristãos. The Bible is for all of us. E a Bíblia é para todos nós. And the word of God E a palavra de is Deus truth. é verdade. Yes or no? Sim ou não? It's truth. É verdade. The devil is a liar. O diabo é The devil mentiroso. is a liar. O diabo é mentiroso. Put that in your mind. The devil is a Coloca liar. isso na sua mente. O diabo é mentiroso. And I have a lot of people around me that are also liars. E eu também tenho um monte de pessoas à minha volta que são mentirosos. E eu estou acreditando Hallelujah. nessas mentiras. And I am believing those lies. Yes. E eu estou acreditando nessas mentiras. Y'all with me? Vocês me entenderam? You know, some believe that unforgiveness can cause certain mental illness. You know that? Você sabe que a falta de perdão pode causar doenças físicas? Mentais, algumas Doenças doenças mentais. Sim. That may be true, but it is certainly not the cause of all mental illness. It's not all. Isso é verdade, mas Some. não é a causa de todas as doenças Number mentais. 2, Número 2. emotional torture. Tortura emocional. Unforgiveness Falta de perdão result in all kinds of other sins that comes with unforgiveness. resulta em todos os outros pecados por causa da falta de perdão. Without forgiveness, Sem a falta de perdão, these sins can be expressed through increasingly painful emotions. esses pecados ele pode aparecer numa terrível dor emocional. Ephesians chapter 4 verse 31, Efésios capítulo 4, 31. it describes the sins and the accompanying emotions. Ele descreve os pecados na área emocional. It says this, get rid of all bitterness, rage, and anger, and slander, along with every form of malice. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmias. See, God is E already, bem assim He's toda already tell us, keep all Ele- that thing out of your life, all Ele those está nos things. falando, tira isso da sua vida. Because if you feed yourself from bitterness, Porque se você se alimentar com amargura, if you feed yourself from rejection, se você se alimentar de rejeição, if you feel yourself from offense, se você se alimentar de ofensa, you're not going to be able to move forward with God. você não vai ser capaz de mover Those things, those Com thoughts, Deus. they will have you. essas coisas, esses pensamentos, vai te dominar. How can we serve God Então, como é que nós podemos servir a Deus when we have all those things in us? quando nós temos todas essas coisas em nós? See, the devil, he's not stupid though. E o diabo, ele não é estúpido. He had been doing things for more than 2,000 years, Ele está fazendo coisas por mais de 2.000 anos. or much longer than 20 that. mil. Ou mais. Maybe do que 6,000 years, I would say. Since the time of Moses, Abraham, Desde all o the tempo de Moisés, beginning, Abraão, he had been trying to stop the people of God. ele tem tentado parar o povo de Deus. And he will try to stop us doing those things, releasing those things in our lives. E ele está tentando liberar essas coisas nas nossas vidas. Last Sunday, I thought about offense.
No domingo passado eu falei sobre ofensa. We all, somehow, we get offended. Yes or E no? nós sempre estamos sendo ofendidos. All the time. I even Tempo todo. I do that with people. They say to me, Pastor, I'm gonna say this and that for somebody, you know. As pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu vou Should falar I isso, say I don't isso want to be offended? pra I alguém. said, no problem. Tell them that it's my fault. Eu digo, Then não tem I- problema, diga para eles que I é said minha it. falta. Because it's so easy to be offended. I'm offended every day, all the time. É muito fácil ser ofendido, eu sou ofendido todos os dias, o tempo todo. The Bible says Jesus was offended, A Bíblia diz que Jesus foi ofendido. and he was offended for me and you E ele foi to ofendido to por mim conquer. e por você. conquer over our offenses. Para que nós pudéssemos Yeah? conquistar sobre as If nossas we look to ofensas, vencer as offense, we're not going to ofensas. move. Se nós olharmos para as ofensas, nós não vamos We're going to be mover. stuck. Nós vamos ficar paralisados. If we look to rejection, Se nós oh, olharmos somebody's para rejecting rejeição, me. Good. alguém me rejeitou. Oh, you've been rejected. Que bom, você foi rejeitado. Just throw your hand to the air and say, Lord, thank you for the rejection. Então levanta as mãos para os céus e fala, Senhor, obrigada pela And rejeição. shake it up, the rejection. E sacode a rejeição. Rejection, Rejeição, get out. saia. Don't say rejection, let's go home. No. Não fale. Rejeição, vamos para casa. Rejection, leave. Rejeição, get out. Because I'm saia. free. Porque eu estou livre. Jesus, he already set me free. Porque Jesus já me libertou. So the rejection, offense, Então, bitterness, rejeição, nothing ofensa, like that will amargura. get me. Nada pode me segurar. I'm going to feel it, Eu vou sentir. but that thing will not become just a puppy. You know what I mean? Like something that I'll be carrying around. Oh, look at my rejection. So Mas beautiful. essa rejeição não pode se tornar o meu blanket, o meu bichinho de pelúcia. We are more than conquerors in Christ Jesus who strengthens us. Nós somos mais do que vencedores The através gates de of Cristo hell Jesus. shall not prevail against you. As portas do inferno não We have prevalecem to contra read você. the Bible and the promises of God. Nós temos que viver a Bíblia e There as are promessas de Deus. hundreds and thousands of promises in the Bible. Tem muitas promessas na Bíblia. Read them every day. Leia todos os dias. Yes? Sim? Okay, number 3. Número 3. Relational torture. É a Relation. tortura nas relações. So people with unforgiveness, most of them are unable to have close relationships. They can't. Pessoas com falta de perdão, eles têm dificuldade de manter relações saudáveis. And they often can't figure out why. E eles não entendem o porquê. It's because they have the wall that I mentioned before, the wall up to protect porque themselves eles têm esse muro na frente deles from further para hurt. se proteger. In other E eles words, se mantêm distantes. they are afraid of closeness. E eles têm medo de se aproximar. I don't want to get close to people Yes. because I'm going to be hurt. Eu não quero me aproximar muito das pessoas porque eu tenho medo de me ferir The novamente. devil don't have to go too far. He's going to hurt you in your house. O diabo não precisa ir muito longe, ele pode te ferir na sua casa. He's going to use your family members to hurt you. Ele vai usar os seus familiares para te ferir. Ai, You don't have to go outside. você não precisa ir para fora. If God wants to teach us something, Se Deus quer te ensinar algo, you don't have to. If you're trying to run, se você tentar fugir, He will get you. ele vai te pegar. So better stay in the house, É melhor ficar na casa. related with other people. Because if I try not to relate with people outside, Porque se eu tentar não me relacionar com pessoas lá fora, He will get me inside of my house. ele vai me pegar dentro da minha casa. And if I am in the cave, E se eu estou dentro de uma caverna, hidden myself there, me escondendo ali, somebody will come to you alguém vai vir até você in the cave, na and caverna they're going to try to hurt you there. e ele vai te ferir lá. It's lá not na about the caverna. hurting. Não é sobre se machucar, It's about the teaching. é sobre aprender. What Holy Spirit is trying to teach you O que o Espírito Santo está tentando me ensinar? to conquer, Conquistar, to conquer. conquistar, Because we have to conquer. vencer. Porque nós temos que vencer. He conquered. Ele If venceu. He conquered, Se ele venceu, we can conquer. nós podemos vencer. Yes or no? Sim ou não? Yes. Yes, sim. Yes, we can.
Yes, Forte we não é can. quem sabe bater, forte é quem aprendeu a apanhar. Olha aí, ó. Não é? Também calma, né? Saco de pancada, não. Okay, number 4, Número 4. and I'm almost done, E eu estou quase terminando. because I see some of you just slipping out of the chair like that, going Eu there. vejo alguns de vocês He's se talking to escorregando me. pela... I don't Ele want to está hear falando that. comigo. I don't want to hear. I rebuke that in the name of Jesus. Eu não quero ouvir, eu repreendo isso em nome de Jesus. Physical torture. Ok, tortura física. You know, now, human beings cannot internalize Nós, negative emotions week after week. ok, nós Month seres humanos after não month. sabemos internalizar as nossas emoções semanas após semanas. Internalize, yeah. And year after year without causing damage to their bodies. Sem causar prejuízos ao nosso corpo. Unforgiveness is a poison that can bring great pain to us physically. Falta de perdão é um veneno que pode causar dores físicas. So some people believe that can develop specific physical issues in the body from unforgiveness. Algumas pessoas acreditam que eles podem desenvolver I'm gonna give alguns some name problemas off. You wanna físicos learn pela some? falta de perdão. High blood pressure, Então, pressão alta, arthritis, artrite, bulimia, bulimia, anorexia, anorexia, heart disease, problemas no coração. cardiac arrest, Não sei o que é isso. cardiac arrest, Ataque cardíaco. Ai, ai, ai. stomach ulcers, Úlceras, back problems, problema nas costas. headaches, Dor de cabeça. chronic pain, Dores crônicas. and there is a worse one here, E tem uma pior aqui. even cancer. Até mesmo câncer. When I finish here today, y'all gonna release. Quando eu terminar aqui hoje, vocês vão estar todos liberados. Number 5 and the last one, spiritual torture. Número 5 e a última é tortura espiritual. Now I want you to write this. Eu quero que você escreva A isso. long-term unforgiveness, Se você fica muito tempo sem liberar perdão, it gives Satan the opportunity to oppress people. você está dando ao diabo a oportunidade de oprimir pessoas. This is not a demonic possession. Isso não é uma possessão demoníaca. However, oppression from Satan can still control a Christian in many degrees. A possessão, a influência do diabo na vida do cristão pode estar influenciando em muitas áreas. And then Christians who are oppressed by unforgiveness E os cristãos que são oprimidos pela falta de perdão, often feel a heaviness muitos deles sentem um peso. and almost as if is the atmosphere around them. É como se a atmosfera em volta deles Now, fosse uma atmosfera pesada. an oppressed Christian mind and emotions can become so negative Então, a opressão sobre a vida de um cristão, sobre a sua mente e as suas emoções, pode ser muito negativa. that he or she has difficulty functioning in daily life. Que ele ou ela pode ter a dificuldade de funcionar na sua vida diária. You know, I heard people saying counseling is good. Eu ouço pessoas dizer que que aconselhamento é bom. Counseling is good. Aconselhamento é bom, But counseling without deliverance, mas aconselhamento sem libertação it doesn't work. não funciona. We need to have deliverance and counseling. Nós temos que ter libertação e aconselhamento. Because how are you going to kick that devil out? Porque como que você vai expulsar o demônio? You can counsel the devil, Você não pode aconselhar o diabo, but you can keep them out. You can mas cast você them out. pode Kick him expulsar out. ele. Yeah? So Expulsar. deliverance to kick out. Então, libertar é expulsar ele. And the counseling will help the person E o aconselhamento process. vai ajudar a pessoa através do processo of unforgiveness, de não perdão, of forgiving. Okay? de perdoar. Okay, let's see. Considering the many types of
torture caused by unforgiveness doesn't simply forgiving someone sound better. Então, considerando todas as etapas, tudo aquilo que a falta de perdão te traz, You have everything to gain by forgiving and nothing to lose. então você tem tudo a ganhar ao liberar perdão e nada a perder. The benefits are multiplied many times over when we forgive. As bênçãos vão multiplicar muitas vezes quando nós decidimos perdoar. So forgiving is not only obedience to God. A perdoar não é somente uma obediência a Deus. It's also one of the ways God's love you. É uma das formas que Deus te ama. However, you may be wondering how to forgive from your heart. E às vezes você está se perguntando, como é que eu posso perdoar do meu coração? As Jesus told Peter. Porque Jesus disse a Pedro, In Colossians chapter 3, verse 13, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, be tolerant with each other. seja tolerante uns com os outros. And if someone has a complaint against anyone, E se alguém tiver uma reclamação contra outro, forgive each other. perdoe uns aos outros. As the Lord forgave you, Assim como Deus te perdoa, so also forgive each other. também perdoe ao seu And I irmão. like 1 John chapter 1, verse 9. E em 1 João, capítulo 1, versículo 9, But if we confess our sins, se nós confessarmos os nossos pecados, He is faithful and just Ele é fiel e justo to forgive us, para nos perdoar forgive our sins, e nos purificar. and cleanse us from everything we've done wrong. E purificar tudo aquilo que a gente fez de errado. I want you to stand up, please. Eu quero que você se levante. Isso é bom, viu? Just stand up, please. I know you're tired, man. I'm just Okay. we finished. Só se I wanna levante. Eu sei que minister você you. está cansado. Eu quero ministrar você. I'm going to ask somebody to play the piano. Eu vou pedir alguém que toque o piano. Let me go play the piano. I don't know how to play, but she knows. Lorena. I want you to close your eyes. I want you to look at Jesus right now. Just Eu quero que você feche os seus olhos. pretend that Jesus is in front of you. Então, eu quero que você visualize que Jesus está na frente de você. Pretend that Jesus is in front of you right now. Close your eyes. Visualize que Jesus está na frente de Yes. você agora. Just close your eyes Feche os seus olhos and ask the Lord e peça ao Senhor to check your heart. para checar o seu coração. If you have any unforgiveness in your heart, Se você tiver qualquer falta de perdão no seu this is the coração. time for you to forgive. E esse é o tempo para você perdoar. God wants to heal you. Deus quer te curar. He wants to set you free from this oppression of the Ele quer enemy. te libertar dessa opressão, desse sentimento. So if you have to release forgiveness to someone or somebody or whatever, Se você, member of your family, se você tem que liberar perdão para alguém da sua família, para alguém que te feriu, release now. libere agora. Open up your mouth and your heart and Abra a say sua it. boca e o seu coração e diga. Say it with conviction. Diga com convicção. Conviction in your heart. Com convicção no seu coração. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. We give you all the praise and all the glory. Thank you, Jesus. Father, I break every unforgiveness this morning. Senhor, eu quebro toda falta de perdão essa manhã. Come against